Então pessoal, hoje vimos com mais um react no nosso canal e desta vez com o canal, mas isso é, na minha opinião, acho que é assim que se diz, o canal vai estar na descrição o vídeo, e o vídeo neste caso é, que coisa ridícula, mas o que é esse tal de Baby Metal e de onde isso vem? Metal fofinho? Que isso é boa. Passa, isso passa. Hã? Isso passa. E então, vamos. Que foi? Que foi? E então, vamos então reagir, vamos ver do que é que se trata. Eu não sei do que é que se trata, não conheço o canal de lá nenhum. Mas eu, apesar de não ouvir muito Baby Metal, sou grande fã do que elas fizeram, então quero ver a opinião dele sobre a banda e sobre o que é que vai falar propriamente dito sobre a banda. Então, vamos lá, então, começar. Ridículo, horrível, estranho e qualquer outro tipo de ofensa é o tipo de comentário que você lê ou ouve pela internet quando você se depara com isso. O Baby Metal tem se tornado um fenômeno que apareceu através do J-Pop e do que os japoneses chamam de idol por lá. Ganhou espaço e chamou tanto atenção quanto fez barulho mundo afora. A máxima de que não existe marketing ruim, só marketing, se aplica perfeitamente a essas garotas que pra muita gente criou o tal do metal fofinho. Elas começaram ainda muito novas e conseguiram, através da mescla do metal com J-Pop, levar o metal para um nível de popularidade que transcendeu o Japão e tem feito muito headbanger se descabelar por ver outras pessoas levando elas a sério. O papo... Sim, eu conheço bastante Baby Metal, apesar de não seguir a fundo o trabalho delas, mas eu sempre gostei de coisas mais únicas e mais autênticas, e quando vi essa mistura que elas fizeram, que normalmente nós apelidamos até de Kawaii Metal, que lá já seria a tradução para a tradução, não é? Metal fofinho, mais ou menos, não é? Tipo, agora bem todo. Eu sou grande fã da música japonesa, é assim, como da mesma maneira que o rock, o pop, tipicamente japonês, é completamente diferente do que é no resto do mundo, porque até se costuma chamar de J-pop, sem rock, até mesmo o J-pop, na minha opinião, se assemelha mais a um rock ocidental, e o J-rock se assemelha mais a um metal. Na minha opinião, pelo meu conhecimento de música, que costumo ter bastante, mas eu já conheci bandas de rock que são mais suaves do que muitas bandas de J-pop e idols de J-pop, portanto eu acho que não estou tão errado falar nisso para quem não conhece os géneros. E ver essa mistura que eles fizeram, além dessa mistura que já existia do J-pop e do J-rock, como a maioria das bandas de abertura de anime, a maior parte é de J-pop e não J-rock, não é? Só as mais pesadas é que são, mas por norma que não seja J-pop. E normalmente quem gosta de J-pop costuma também ser o pessoal do rock. E ver a transformação, porque vocês sabem que o Japão costuma ser bem diferente da maioria. E então ver essa mistura, um novo estilo assim a surgir, porque sabem como é que é, o metal está sempre a surgir novos estilos. E ver essa mistura que tornou tipo, tão importante, que tornou uma banda tão importante, realmente é de louvar, até porque não é assim há tanto tempo que vemos o cenário de mulheres no metal ganhar muita audiência, não é? Atualmente tem bandas como a Épica, como mesmo os Evanescence e assim, mas originalmente era um pouco das que havia, tipo, mesmo a Evanescence fugia um bocado da bolha. E hoje em dia tem muitas bandas como Ginger, como Nightwish, como o Evanescence, Within Temptation,
temos Arch Enemy, que era um tipo de metal que não se falava muito, ou não era muito apreciado. Normalmente associava sempre ao metal, ao gajo barbudo, cabelos compridos, e pronto, e não era muito normal. E depois virem essas jovens a fazer um metal completamente diferente, com uns vocais de pop, com menininhas, elas começaram acho que com 12, 13 anos, qualquer coisa assim, e cantando com aquele vocal mais pop, mais fofinho, e que é mas com uma batida super poderosa. Muita gente estranhou, muita gente odiou, e que é porque há aquele pessoal que é o metaleiro raiz, que para mim bom é só black metal, só death metal, só aquelas bandas do old school, e rejeita tudo que é novo, tudo que é inovação. E é pena haver pessoas que se dizem fãs sem sequer serem realmente fãs, porque uma pessoa que é realmente fã de um estilo não vai dizer, a minha geração é que era boa. As coisas mudam, as coisas evoluem. E isso foi uma evolução que, para já, pelo meu conhecimento, foi só elas mesmo que fizeram. Não vi mais nenhuma banda assim que tenha feito, pelo menos assim, com tanto apreço como elas. Mas realmente foi uma das bandas mais importantes do metal. Pelo meu conhecimento, volto a frisar, que é se tornar uma das principais. Para mim está ao lado de bandas como Metallica, como Iron Maiden, apesar de Iron Maiden não sei se é propriamente considerado rock, não é, mas metal, quer dizer. Temos outras bandas como Limp Bizkit, Linkin Park, Korn, e acho que no meio disso tudo o Baby Metal se engloba como uma das mais influentes e mais importantes bandas de metal já existentes, apesar de ser muito diferente, mas por ser assim tão diferente é que se torna tão importante, que é meio que a banda que diz, no metal não há limite, tu podes fazer diferentes tipos de metal, e Baby Metal está aí para provar que funciona misturando outros tipos de metal, e a partir de Baby Metal consegue já ouvir hoje em dia outras bandas que fazem outros tipos de misturas que antigamente se calhar ninguém pensaria, por pensar que não vai ficar bem, ou o pessoal não vai gostar, ou assim. Penso que lá está, o Baby Metal foi basicamente a porta de entrada para esta maior variedade de misturas de outros estilos com metal, na minha opinião. Sobre o Baby Metal vai muito além de um papo conservador sobre o que é uma banda de metal. Isso aí é muito sobre a renovação do público e o que eles consomem agora, e principalmente sobre a revolução no mercado da música, principalmente no Japão, que tem ganhado cada vez mais espaço. Bom, se você considera essas garotas uma banda de metal, e realmente não sei, mas que é muito interessante entender o rolê delas, é assim. Vamos agora falar do fenômeno Baby Metal. A ideia do Baby Metal inicialmente era de criar um grupo feminino que fizesse um mix entre metal com aquela coisa mais comercial e simpática do J-Pop. Em 2013, essa ideia levou até o mercado a música Give Me Chocolate, que é uma música incrível onde essas três japonesas cantam sobre comer doce numa pegada bem deathcore. Essa música acabou pegando e rendeu a elas mais de 100 milhões de visualizações no YouTube, mostrando que a ideia do tal do Baby Metal achou seu caminho e equilíbrio entre o metal e o vendável pop. Um dos primeiros vídeos dela que estourou foi justamente uma música speed metal chamada Headbanger.
Quando o Baby Metal apareceu no cenário global do metal lá em 2010, foi uma mistura de controvérsia, confusão e popularidade instantânea no mundo todo. Muito se fala sobre o que é ser metal e ter uma banda de heavy metal, mas a verdade é que todo mundo que tem uma banda, assim como qualquer pessoa que tem um projeto de vida, quer que a sua empreitada faça sucesso. Por isso, repensar uma banda de heavy metal e entender como os novos públicos funcionam e o que eles consomem é uma estratégia muito inteligente para gerar mais recurso para que a banda continue se mantendo firme no mercado. Não adianta nada. Sim, porque não adianta nada tu queres ter uma banda e querer só copiar. Não, eu sou muito fã. Não vou pegar numa banda de metal. Sou muito fã de Korn. O meu objetivo é ser fazer uma banda como os Korn. A cópia dos Korn. Ou pegar. Eu sou muito fã de Metallica. Vou fazer uma banda que é inteiramente sou igualzinha a Metallica. E eu fico a pensar, tipo, para que já isso numa banda com isto? O que tu tens para oferecer ao mundo tem de ser algo único. Tudo bem que é difícil, no mundo da música atualmente é muito difícil, porque já existe milhões de bandas de vários tipos diferentes, então tu vais sempre parecer com alguma. Ou não, porque tem bandas como, pegar agora mais no metalcore, tens bandas como Ice Nine Kills e Falling the Reverse, que são duas das minhas bandas preferidas, que é quase impossível encontrar alguma banda igual a eles, mas são exceção de regra. Pegar tipo nos Architects, pegar num Escape the Fate, pegar num, sei lá, num Acho que Alexandria, que são três das bandas principais do metal, não são assim tão diferentes, de metalcore, não é, neste caso, não são assim tão diferentes de outras bandas que já existem no metalcore, apesar de elas serem pioneiras em muitos aspectos, provavelmente os Asking e os Escape the Fate, acaba por haver outras bandas que se inspiraram neles e agora não é uma coisa tão única como era se calhar quando eles começaram. Mesmo os Arquitetos para mim sempre foi uma banda mais genérica. Eu nunca fui muito fã de Arquitetos, também achei um bocado mais genérico, mais para o deathcore, uma coisa mais genérica, porque é aquela cena que é muito mais igual a várias outras bandas. Então, tipo, ganhar do teu palco quando tens várias bandas exatamente iguais torna mais difícil do que tu chegar lá e inovares com alguma coisa. Às vezes uma pessoa até vai achar estranha, mas isso vai fazer com que tu sejas muito mais popular do que se calhar se fosse só imitar uma destas bandas que eu falei. Porque está a ser só mais uma dentro do mar de outras bandas que fazem exatamente a mesma coisa. Então, se não houvesse evolução na música, não adiantava ter novos artistas, porque ia tu soar ao mesmo, e passar ao mesmo, desculpem, não é muito a minha vibe, não é de ouvir bandas que soam tudo igual, ou ter aquela banda tipo de death metal, de black metal, em que tu ouves um CD todo e não distingues nenhuma das músicas, porque são todas exatamente a mesma merda, só muda, merda no bom sentido, não é? Só se conseguires entender, é só diferenças da letra, e às vezes nem isso. Eu lembro de uma vez estava a ouvir um CD com alguém, tipo, quando eu reparei na última música, eu para mim nem sequer tinha mudado de música, porque era tudo tão igual, para que nem sequer fazer pausa entre as músicas, que eu nem me apercebi que o CD já estava a acabar. E banda assim, para mim eu dispenso um bocado. Então, haver essa mudança, essa originalidade em outras bandas de metal, dá-me um apreço maior para a música. Até há muitas bandas que eu ouço, tipo, uma banda que eu ouço muito, que é Lyra, acho que é Lyra que se pronuncia, que era uma banda que usa um instrumento que não é nada comum, que é a viola de roda, e é a única banda que eu conheço que usa aquele instrumento, e isso, só o facto de usar isso, já o torna completamente diferente da maioria das bandas, e é o seu diferencial, e eu acho que cada banda tem que tentar ter o seu diferencial, mais diferente ou menos diferente, mas sempre tentar ter o seu próprio toque, não querer ser só mais uma cópia de uma banda já estabelecida no mercado, que isso não te vai adiantar grande coisa. Pode adiantar, pode ser, não é? Realmente, se faltar concorrente entre aspas para aquela banda, pode acontecer que o pessoal que gosta daquela banda também vai gostar de tudo. Mas agora, se for uma banda como os Metallica, que há centenas de bandas iguais a Metallica, que se inspiram em Metallica, que fazem covers de Metallica, se mais uma banda cover de Metallica, não vai dar aí muito bom resultado, porque já existem centenas delas que já fazem o mesmo trabalho, na minha opinião, não é?
Sua banda tem a mesma essência do heavy metal dos anos 80 e na prática ela só vende pro mesmo público de sempre e não cresce. Isso aí não é nada viável. Muitas bandas mais contemporâneas já sacaram isso e encontraram em trends de redes sociais, novos estilos musicais e novas formas de atingir o público um caminho saudável para se reinventar e fazer dinheiro para valer onde nichos pequenos de heavy metal não conseguem simplesmente entrar. Na prática, o baby metal basicamente usou de base o heavy metal e surfou pesado nas características que eram mais populares no Japão. Elas renovaram o som clássico e ao invés de atrair o mesmo público de sempre, elas acabaram ganhando um público mais novo e aberto a consumir o que elas têm para oferecer. E de quebra, levou muito marmanjo junto também, tá? Para um pai, por exemplo, que normalmente não ouve nada mais pesado do que o Deep Purple, o baby metal foi uma descoberta muito chocante. Mas antes da gente falar do baby metal em si, a gente precisa falar de como o Japão lida com seus artistas e famosos por lá, porque foi justamente daí que essa banda nasceu. No Japão, a gente tem os Japan Idols, que são na prática ídolos japoneses adolescentes bem jovens na casa dos 20 anos, que cantam, dançam e geralmente também atuam. Esses adolescentes são treinados por agências de talento que ajudam eles a melhorar as habilidades musicais deles. Claro, com o objetivo de conquistar outros jovens, vender mais produtos e, obviamente, lucrar muito mais. Pelo que eu sei, acontece muito na cultura mais asiática, tipo Coreia do Sul, Japão, não sei se na China também. Que é tipo, as agências basicamente formam as bandas, tipo, não és tu com um amigo teu e que vão formar uma banda. Não, porque normalmente elas metem nesse tipo de agências, as agências criam as bandas, criam todo o historial, a maior parte das letras são feitas por agência, é tudo feito por agência, tu és basicamente só o rosto, a voz e o instrumento que tocas, não és tipo, basicamente, não é? Basicamente essa agência que gerem tudo, tu só dás a cara literalmente. É um bocado triste ver esse lado, mas é o mundo como funciona neles. E é um bocado triste porque muitas das vezes, como vejo muito na Coreia, os artistas coreanos não conseguem ter vida própria porque as agências não deixam que tenham vida própria. E hoje em dia ouve-se muito a falar de muita gente ser expulsa do mundo da música só porque começou a namorar, ou só porque engravidou, ou só porque isso ou só porque aquilo, porque dito eles que os artistas não podem namorar, não podem ter um relacionamento, não podem ter nada por causa da fantasia do público e não sei o quê. Que eu acho uma coisa realmente babaca, porque acho que nem devia ser impossibilitado uma vida privada, independentemente se é famoso ou não é, mas deve ser algum tipo de contrato que realmente eles têm com as agências e acabem por não poderem sair desse contrato, não é? Esses ídolos japoneses têm um foco maior em ter proximidade com esse público. A ideia é que eles sejam mais abertos e sinceros com seus fãs, ao contrário da cultura ocidental, onde a gente acabou se acostumando a ver os nossos ídolos mais distantes como figuras inalcançáveis, o que acaba transformando eles em celebridades. Isso fez estrategicamente esses artistas ganharem uma fidelidade gigante desse público, além deles ajudarem a difundir a cultura asiática para o mundo que está cada vez mais popular, principalmente entre os adolescentes. É nessa daí que entra Suzuka Nakamoto, junto com a Moa Kikuchi e a Yui Mizuno. Elas foram escolhidas a dedo justamente por uma agência de talentos para formar esse grupo, banda, girl band, ou seja lá como você preferir chamar. E assim nasceu o Baby Metal. Só para vocês terem uma ideia, quando elas receberam as músicas, elas sequer conheciam o gênero heavy metal. E para ser sincero, isso aí fala muito também sobre muitas gerações mundo afora que também estão ficando cada vez mais afastadas desse gênero. Mas isso a gente fala um pouquinho mais à frente. Quando elas foram analisar o material que foi enviado para elas, a primeira coisa que elas pensaram era em como seria a coreografia que elas iam fazer com aquela música. Se a gente for parar para analisar, a arte japonesa já vem ganhando espaço há muito tempo. O J-pop, por exemplo, nasceu nos anos 60 e durante os anos 70 e 80 começou a ganhar muita força. Mais recentemente, o K-pop ganhou muita força mundo afora. Isso sem contar os doramas, que são novelas lá que estão super fortes até aqui no Brasil, e claro, os animes, que têm ocupado até mais espaço
espaço do que os tradicionais comics da Marvel e da DC. Então, é claro que era só uma questão de tempo para o Japão começar a ocupar um espaço maior também no heavy metal. Os japoneses geralmente não curtem tanto o heavy metal clássico oitentista. A pegada desse público é mais voltada para o progressivo, para músicas mais técnicas, rápidas e virtuosas. Então é claro que uma música baseada no heavy metal e suas vertentes, mas com todo o elemento moderno do J-pop, iam dar muito mais resultado e iam chamar muito mais atenção. Faz parte de ser um Japan Idol projetar uma imagem feliz e super comercial, fácil de ser comprada pelo público. Você pode até achar estranho, mas às vezes é por isso mesmo que elas retêm a atenção das pessoas. Elas são mais elogiadas pela fofura e pela imagem pública delas do que necessariamente pelo talento musical em si, apesar de que deveriam ser elogiadas também por isso. As bandas desse estilo são um fenômeno da cultura pop que é totalmente impulsionado basicamente pelos fãs e não pelos artistas em si. As bases de fãs fazem eles atingirem níveis de adoração que muitas vezes ignoram o talento real que eles possam ter. Na verdade, aqui tudo gira em torno dos fãs e de como essa cultura sabe se aproximar deles. A ideia de ter o Baby no nome não é por acaso. Elas querem ser fofinhas de propósito para cativar o público, mas ao mesmo tempo surpreender quando o papo é o peso do som. O metal é o lado mais obscuro que contrasta com esse jeito cute de ser. Em vez de músicas pop divertidinhas, as meninas do Baby Metal têm uma banda que sabe tocar metal e elas executam muito bem isso aí ao vivo. Por fora elas parecem menininhas super fofinhas, mas quando elas sobem no palco e os primeiros acordes soam, o contraste conquista o coração de muita gente. Basta dar uma chance para elas e ver o que acontece. Muitas pessoas já têm preconceito começando pelo nome, né? Quando elas escutam um som baby metal, parece que é um tipo de piada. Mas se a gente for parar pra pensar, dependendo do tipo de som ou de cultura, uma banda apresentada para um japonês, lembrando lá de uma época menos globalizada, também podia ser considerada uma piada. Se você apresentasse para algum japonês nos anos 80 algum material do Manowar, provavelmente eles também iam estranhar. É muito sobre isso também, sobre a gente entender que a cultura oriental tá ganhando seu espaço e a gente tem que se acostumar com ela também. A arte não é sobre ser belo, é sobre questionamento, é sobre te fazer refletir, e se o baby metal te faz pensar sobre o que é música, mais especificamente sobre o que é heavy metal, na essência elas estão mandando muito bem. Fora que sim, porque hoje em dia os estilos de música estão a ganhar uma propulsão tão gigantesca que já não é tão simples assim tu conseguir diferenciar um estilo de música para outro. E por acaso é uma coisa interessante, até se pensar, de ouvir muitas bandas de pop que já mesclam muito ali o rock e tudo, a gente sabe diferenciar quando é que é pop, quando é que é rock para metal, entre outras. E há muitas bandas como o Funny Reverse que têm a parte metalcore, tem a parte do rap, tem outras partes, tens a pop, tens a parte jazz, depois mistura eletrónica, depois metal, tudo na mesma música. Tens o King Drácula, que também faz exatamente a mesma coisa, que mistura também jazz com metal, com pop, com rap, tudo na mesma música, de uma única música, e começa a chegar a um ponto em que já não é tão simples tu dizer, não, gosto de metal, eu gosto de pop, porque a mistura está a ser cada vez tão gigantesca, tão mesclada para criar sons novos, que dividir bandas só por estilos começa a ser complicado chegar lá, não é? Porque tu vais vendo muitas bandas que têm os seus próprios estilos, que criam o seu próprio estilo musical, e não, eu sou isto, e é a única banda que toca aqui. Cada vez é mais comum ser uma banda única, que o meu estilo é único, não é? Porque eu misturo estes estilos que mais ninguém mistura. Isso é interessante ver essa versatilidade da música, e vendo esse tipo de música também há muito espaço, é um lado bom que torna a criatividade uma coisa muito mais aceita do que antigamente. Antigamente, como eu digo, se foges um bocado do que é ser metal, já ninguém te leva a sério, porque o metal não é aquilo, e por mais que tu diz que é metal, já não é? E é super interessante ouvir isso. Ao mesmo tempo que estou aqui a ouvir isso sobre heavy metal, estou a pensar também noutras vertentes de outras bandas que possam passar pelo mesmo, mas que ao mesmo tempo
torna tipo uma coisa tão diferente e ao mesmo tempo tem tudo a ver com Baby Metal, que foi a partir dessas misturas todas que surgiu o Kawaii Metal, como nós costumamos chamar, e que se torna tipo tão bom de se ouvir. Realmente é uma coisa que eu não ouvi, tu ouves que eu não ouvi, óbvio, vai haver pessoas que não gostam, da mesma maneira que há muita gente que não gosta de nenhuma destas bandas que eu falei, mas isso são gostos. Não é? E há aquela pessoa que é muito quadrada, não, eu só gosto de pop, só gosto que é comercial, só gosto que fala na rádio, só gosto do metal que eu ouvia quando eu tinha 10 anos, 20 anos e por aí. Eu prometo uma pessoa que sempre tenta conhecer novos estilos de música, sempre tenta perceber mais música, sempre tenta me aprofundar mais em novas bandas. E por isso ouvir misturas de bandas, de músicas, de estilos, torna o meu conhecimento bem mais enriquecedor e bem mais único. E é bom ver bandas destas ganhar tanta popularidade, porque vê-se que o metal não é só o que era, está em constante transformação, como o jazz, como o pop, como o hip hop, como o rap, como todos os outros estilos estão em mudança constante. E hoje em dia, o que é rock hoje em dia é completamente diferente do que era rock nos anos 80, 70. O que é metal hoje é completamente diferente do que era metal nos anos 80, 70. Portanto, é isso. A questão de gostar ou não qualifica se a música é de fato boa ou não. Na realidade, nem existe música ruim se você for parar pra pensar. Existe, na verdade, a referência que você tem. Pensa comigo, se você cresce tendo referência de bandas como Queen, Maiden, Led Zeppelin e afins, a tendência de você entender que esses são os parâmetros para uma música boa são muito grandes. Quanto mais você se afastar disso, menor vai ser a probabilidade de você considerar que a música é boa. Agora vamos pensar em um garoto que cresceu, sei lá, nas favelas do Rio de Janeiro. Se a gente apresentar para quem cresceu com Queen e Led Zeppelin o que ele tem como referência, é óbvio que essa pessoa vai achar isso detestável, porque isso aí não representa a referência cultural que essa pessoa tem. Mas pro garoto lá do Rio de Janeiro, as letras que a gente considera chula e baixa podem de fato para ele representar a cultura local de onde ele vive e, portanto, isso faz com que ele se sinta representado naquela realidade. Ao mesmo tempo, se a gente mostrar um álbum super respeitado como o Roots do Sepultura, por exemplo, que é super premiado mundo afora e levou o nome do país pro mundo, é muito provável que esse mesmo garoto ache que é só gritaria e barulho e ache muito ruim. E ele tá errado? Na verdade sim, porque ele não gostar não quer dizer que é ruim. Aquilo só não é referência pra ele. Ele talvez não saiba que não é um grito e sim um gutural, que não é barulho e sim uma guitarra distorcida. Cada pessoa, um nível cultural diferente. Um vai achar Beethoven maravilhoso e vai chorar com aquilo. O outro pode achar um tédio e dormir. Referência cultural. Então, as pessoas acharam o Baby Metal horrível, ridículo, é muito mais sobre a extensão cultural. Eu por acaso lembro-me que a primeira banda que eu comecei a ouvir, quando tipo aí uns 6, 7 anos, que eu soube o nome, porque eu ouvia aquela cena de rádio e assim, mas que eu soube realmente o nome e que realmente segui, foi Limp Bizkit, que uma vez me deram um CD pirata, que eu nem sequer sabia que banda era, porque o nome estava meio apagado e tudo, nem dava para ler o que dizia. Eu na altura pensei que era Linkin Bizkit, porque tinha o Bizkit, tinha L no início, mas não tinha o resto. Eu conheci Linkin Park também, mas já que não seguia Linkin Park, mas a primeira banda que eu segui mesmo foi o Limp Bizkit. Eu ouvi o CD, ouvi aquele CD tantas e tantas vezes, que era o mais famoso dele, o Hot Chocolate Unflavored Water. É assim qualquer coisa, não é comprido demais, eu não me lembro agora ao certo. Eu ouvi tanto, quer dizer, e a partir daí é que eu fui conhecendo mais o mundo metal, e a partir daí foi que me despertou tanto interesse na música do metal. E claro, houve um tempo da minha vida em que eu basicamente ouvia metal, que não fosse metal, não vou ouvir, não é metal, não sei o que é. Lá está, coisa adolescente. Hoje em dia eu ouço basicamente de tudo, se eu gostar. Eu não tenho problema com quase nenhum estilo. Há outros estilos que eu não gosto, funk, não consigo. Até hoje não houve nada que eu gostasse, sertanejo, kizomba, kuduro, pimba, fado. Pronto. E eu reparei que é mais tipo assim, música muito cultural, não é? Eu não sei, a música pesada. Eu não sou muito à bola, então
tirando esse estilo, eu sou capaz de ouvir tudo, desde eletrónica, metal, pop, jazz, clássica, entre outras coisas. Por isso mesmo é que até mesmo no meu trabalho artístico, musical, eu faço muito essa mistura de ter às vezes lanço um álbum inteiramente de metal, depois sou capaz de lançar um álbum de pop, depois sou capaz de lançar um álbum de jazz, por exemplo. Para jazz nunca vi nada, mas por exemplo, depois sou capaz de fazer um álbum de música clássica, depois estou capaz de fazer um álbum de hyperpop e por aí vai. É consoante a minha vontade também, consoante os meus gostos. Como eu tenho um gosto muito abrangente, eu não consigo focar só num estilo, porque acho que há tantos estilos bons que é pena tu te focar apenas num estilo de música ou num num monte de estilos ali, tipo, imaginemos, metal, ok, posso até fazer speed metal, thrash metal e power metal, não é? Portanto eu prefiro pegar, não, posso fazer disso, mas também vou fazer de pop, hiperpop, metalcore, post-hardcore, emo, jazz, rock, soft rock, pop, eletrónica, hardcore e por aí fora. Que a gente tem e a nossa capacidade de se deixar levar para conhecer alguma coisa nova do que necessariamente a pessoa criticar por criticar. Assim, às vezes é só isso mesmo, né? Mas não dá para dizer que o som delas não tem valor nenhum. O Baby Metal foi formado em 2010 como um subgrupo do Sakura Gakuin, com a visão do produtor Kei Koba Metal Kobayashi. Ele disse que o motivo dessa fusão do idol com o som mais pesado do metal é porque o metal tá envelhecendo e a cena não tá mais crescendo. Lembra que eu falei disso lá no começo do vídeo? Aí ele começou a pensar em como criar alguma coisa nova, alguma coisa que ninguém tinha feito ainda, e assim surgiu o Baby Metal. Nesse ponto aí, ele tá certo. Quando você vê a banda, você fica muito chocado, porque realmente é muito diferente de muita coisa que a gente tá habituado a ver. E sim, de fato, o público do heavy metal encolheu muito nos últimos anos, e em parte a culpa disso é do próprio público, que geralmente tende a excluir e se fechar com o que eles consideram ser heavy metal ou não, incluindo novos adoradores do estilo que às vezes vêm com novas tendências ou gostam de coisas mais contemporâneas. Aí, à medida que o baby metal ganhou força no mundo, principalmente na Europa, muitos conservadores do metal não perderam tempo em criticar a banda por serem um produto pré-fabricado e por supostamente estarem enganando o público, surfando em um estilo tão respeitado e sagrado como o heavy metal. Só que, contrariando essa tendência, alguns nomes de peso do próprio heavy metal clássico acabaram apoiando o baby metal. Well, I saw them the other day for the first time. I mean, I'd seen videos and stuff, but I saw them live for the first time the other day, and I just loved it. It was like nothing I'd ever seen before. I mean, it was just like, leave it to the Japanese to find a way to make like fucking death metal cute. But it was awesome. You know, the cool thing is we did a big radio show here in Chicago, and Baby Metal were there. And I took my son over to watch them because that's one of his favorite bands. He's like singing every word. Like he's like a huge fan. I was like, he's the one who introduced me to them like a long time ago, actually. So it's pretty cool. So Baby Metal. I dig Baby Metal. It's just wrong on every level. It's just entertaining as hell. The whole Asian pop mixed with metal and the dance they do, it's just, I mean, how can you not be entertained watching that? It's the whole vibe, just the whole thing. It's not necessarily the music or the girls themselves or their vibe, just what you're looking at, it's the whole package, it's the whole thing. I've always... Aí, quando a gente fala de renovação do público, as meninas trazem uma abordagem mais divertida para um estilo que é mais sério e pesado, com músicas sobre pressão de ser adolescente e para os padrões impostos pela sociedade, sobre como é no seu primeiro show de rock e o conceito de mulher ideal. Elas estão um passo largo à frente de ter um público renovado com o potencial de crescer junto com elas. O próprio Jeff Walker, que é baixista e vocalista do Carcass, foi um que elogiou o Baby Metal depois de ver um show delas em 2014 no Sonisphere. Segundo ele, é isso que coloca um sorriso no rosto das pessoas e é disso que se trata a música. Entre 2010 e 2012, o Baby Metal fez shows com Sakura Gakuin quando lançaram suas primeiras músicas, Doki Doki Morning, e Baby Metal vs Kiba of Akiba, para divulgar o grupo principal. Em 2013, o Baby Metal foi a banda mais jovem a tocar no Loud Park, que é um festival gigante anual de heavy metal em Chiba, no Japão. Toda essa exposição preparou terreno para a estreia oficial auto-intitulada do Baby Metal em 2014, que deixou muita gente curiosa, mas também irritou muitos fãs do metal pela
pela visão adolescente do baby metal com estilo. No mesmo ano, elas fizeram uma turnê pela Europa, estrearam ao vivo nos Estados Unidos e tocaram junto com o Slayer e com o Metallica no Heavy Metal Montreal. A banda continuou em turnê durante 2015 e em janeiro de 2016 elas anunciaram o álbum Metal Resistance, que seria lançado no dia 1º de abril. Em 2017, o Baby Metal acompanhou várias bandas durante as turnês, como Metallica, Guns N' Roses como banda de abertura, Red Hot Chili Peppers e Korn. No ano seguinte, elas anunciaram que estavam criando uma gravadora chamada Baby Metal Records. No mesmo ano, a Yui Mizuno saiu do Baby Metal por causa de problemas de saúde, mas também disse que talvez ela seguisse uma carreira solo no futuro. No mesmo dia do anúncio, elas lançaram o single Starlight. Já em 2019 veio o álbum Metal Galaxy. Segundo o produtor Koba Metal, o nome Baby Metal é um trocadilho com a pronúncia japonesa de Heavy Metal. Seria algo como Heavy Metaru. Ele confirmou que o Baby é para indicar fofura e o metal a intensidade. Ele ainda diz que gosta de ver esse termo como metal recém-nascido. Elas têm feito muitos feats interessantes também, como com Bring Me the Horizon e recentemente com os alemães do Electric Cowboy, que ficou irado demais. Uma música super dançante e pesada, como de fato é o som das duas bandas. Um feat que na real fez muito sentido. O heavy metal é cheio de regrinhas e coisas que muitos consideram que travam o estilo, e por isso mesmo ele costuma ficar parado. Quando uma banda chega e quebra essas regras, geralmente novas tendências aparecem e novos públicos são atraídos, o que na prática é o que o baby metal tá fazendo. Se isso aqui atrair novos fãs pro mundo da música e principalmente do metal, eu topo demais. Até porque não é porque uma coisa não é boa pra gente que ela necessariamente é ruim. Talvez ela só não seja do seu agrado. E a verdade é que a cultura oriental vem forte na música, no cinema, na televisão e na arte de maneira geral. Então é bem lógico entender que a gente vai ver cada vez mais bandas diferentes aparecendo, e não só vindas do Japão. Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. E aí, cara, você gosta ou não do baby metal? Antes, o vídeo então ficou por aqui, não é? Uma última coisa que eu estava para falar, mas deixei acabar porque não arranjei nenhum momento certo para falar, é que o problema também de muita gente que faz metal é muito contra bandas comerciais. Ou seja, tipo, seja uma banda que faz música para rádio, comercial e assim, ou seja uma banda foi formada por uma agência, por uma editora, por isto, por aqui, porque existe bandas assim no metal fora do Japão, e muita gente é muito contra isso, mas do certo é tipo, é que eu acho que é mais ódio daquelas pessoas estarem a fazer o seu dinheiro, estar a fazer o seu trampo, e que há outras bandas que eles mesmo têm, ou que eles gostam, não façam tanto sucesso, não façam tanto dinheiro como aquela, mas tipo, é vida. E tipo, e muitas bandas que a pessoa é acabar de gostar, nem faz ideia que foram formadas através de alguma editora ou assim, não são propriamente, e são completamente comerciais, e apesar de não saber, isso é chato também. Ouvir sempre o pessoal falar, não gosto de música comercial, estão-se a vender, tá, mas tipo, toda a gente precisa ganhar dinheiro, não é? Que é tipo, que a pessoa trabalha de graça, que tem sempre a lançar álbuns novos, mas não quer que a pessoa faça dinheiro com aquilo. Tipo, é impossível, não é? Então, tipo, quando uma coisa não está a dar resultado, lógico que a maioria tem a tendência de mudar, não é? Para algum que lhes agrade mais, não sei. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado e a vossa opinião sobre o que acharam. E fiquem bem, não esqueçam do like, subscrever e fiquem bem até um próximo vídeo.